Oremos, irmãos, agradecendo a Deus de toda a glória, tudo que Ele tem nos dado. Ó Pai amado, levantamos as nossas vozes durante este momento para engrandecer-te, ó Deus. Procuramos conhecer a Tua voz através da Tua palavra, da oração e da comunhão entre todos os que Te amam, tanto aqui no templo quanto em seus lares. Somos um só corpo em Cristo Jesus, porque o Senhor nos livrou do império das trevas e nos colocou no reino do Filho do Teu amor. Somos gratos, ó Deus amado, pela liberdade que o Senhor nos dá de abrir nossas Bíblias, nossos inários, abrir os nossos lábios em cânticos espirituais e engrandecê-lo, ó Deus, pela maravilha que é ter o Senhor, o Criador de todas as coisas, como nosso Pai Celestial. Seja engrandecido, ó Deus, nos cânticos espirituais que vamos entoar agora. E que seja, Senhor, para a Tua glória, todos esses cânticos, as orações que ainda serão feitas e a mensagem, ó Deus, fala conosco para que possamos compreender as maravilhas da Tua palavra. Que a Tua palavra, reconhecemos, é a Tua própria voz. Em nome e por amor de Cristo, nós rogamos que o Senhor esteja também com os nossos irmãos enfermos, aqueles que não poderão estar nem no templo e não poderão estar diante de uma televisão porque estão, ó Deus, nos seus leitos. Senhor, derrama sobre eles a bênção da saúde. Faz, ó Deus, com que as medicações sejam eficazes e que possam, ó Deus bendito, ter o organismo reagindo de maneira positiva e recebendo, Senhor, a bênção da saúde renovada. Guarda, Senhor, aqueles que estão junto com os enfermos, aqueles que são seus parentes e que estão acompanhando, ou os médicos, enfermeiros, enfermeiras, o pessoal da limpeza, da administração dos hospitais. Protege-os, ó Deus, com o Teu amor, com a Tua graça, e que possam, Senhor, diariamente sentir a Tua presença naquele trabalho. Saber, ó Deus, que o Senhor faz além do que o homem pode imaginar. Mas rogamos, ó Deus, que os Teus filhos retornem para os seus lares com saúde, para terem, Senhor, a alegria de juntos, ó Deus, com seus familiares, renderem honras e glórias a Ti. E no Teu tempo certo, ó Deus, no tempo que o Senhor estabeleceu, possam também estar juntos com a igreja, no momento de louvor, no momento de adoração. É o que nós oramos em nome, por amor e para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém. Tenhamos agora momentos de louvor, momentos de adoração para a glória do Senhor com os cânticos espirituais. Eu convido a todos que para a mensagem desta manhã abram comigo suas Bíblias no Salmo de número 61. Salmo de número 61, onde vamos encontrar nas palavras do rei Davi as palavras para a nossa orientação nesta manhã. Salmo 61. Ouve, ó Deus, a minha súplica, atende a minha oração. Desde os confins da terra clamo por Ti, no abatimento do meu coração. Leva-me para a rocha que é alta demais para mim, pois Tu me tens sido refúgio e torre forte contra o inimigo. Assista eu no Teu tabernáculo para sempre. No esconderijo das Tuas asas eu me abrigo, pois ouvistes, ó Deus, os meus votos, e me deste a herança dos que temem o Teu nome. Dias sobre dias acrescentas ao Rei, duram os seus anos gerações após gerações. Permaneça para sempre diante de Deus. Concede-lhe que a bondade e a fidelidade o preservem. Assim salmodiarei ao Teu nome para sempre, para cumprir dia após dia os meus votos. Encontramos nesta palavra de Deus que a nossa pequenez diante de tantas dificuldades, ela pode fazer duas coisas para nós. Ela pode nos encher de desânimo
e assim ficamos cabisbaixos, assim nos comportamos de maneira muito tímida, mas também podemos olhar para as dificuldades que surgem na vida e olhar para o tamanho do nosso Deus. Eu gostaria de falar sobre exatamente isso. O que nós devemos ter dentro do coração para podermos alcançar a rocha que é alta demais para nós. É o que está ali no versículo de número 2. Leva-me para a rocha que é alta demais para mim. A rocha que é alta demais para mim. Ou seja, eu não consigo subir. Eu não consigo enxergar além de onde eu estou. Parece que existe uma montanha na minha frente e eu não consigo vislumbrar o que está depois da montanha. E isso me causa um problema muito sério, isso me causa uma pequenez que atormenta meu coração e me leva para o desânimo. O que o salmista Davi quer mostrar é exatamente o contrário. Quando encontramos as montanhas da vida, temos que crer, temos que orar, temos que buscar em Deus aquele que vai nos levar para cima da montanha e além da montanha. Isso vai ultrapassar as possibilidades humanas. E o salmista Davi, quando escreve esta música, e diz aqui com instrumentos de cordas, ou seja, era para ser tocado de uma maneira muito cheia de perícia, né? Lembramos da harpa, lembramos da cítara e tantos instrumentos daquela época que tinham que ser tocados com muita dinâmica e com muita concentração. É por isso que Davi chega e coloca assim, ao mestre de canto. Ele não queria que qualquer um cantasse essa música. Ele não compôs para que qualquer pessoa entoasse esta canção, mas que fosse pelo professor dos levitas, aquele que tinha anos e anos de experiência, aquele que conhecia todas as técnicas, tanto na dicção, em passar as palavras de maneira correta, como na expressão facial, como no mover do seu corpo, como no olhar, nas ênfases em cada linha melódica. Nós encontramos Davi, então, preocupado com aquele que ouviria esta poesia, porque ele não escreveu para si. Ele não escreveu o Salmo 61 para colocar num quadro ou ter diante de si, ali no trono, para se lembrar como um memorial, um lembrete, para que ele reconhecesse a sua pequenez, mas para ser cantado, para ser colocado no culto, para ser tocado com habilidade e cantado com mais habilidade ainda. Porque Davi quer compartilhar com os ouvintes aquilo que é bom para ele. Ele quer dividir conosco aquilo que é extremamente bom para a sua própria vida. Então ele coloca nessas palavras, a rocha que é alta demais para mim, leva-me por sobre ela. Faça com que eu ultrapasse esta rocha. Então encontramos três aspectos da vida em que Davi nos coloca aqui. Do versículo 1 ao versículo 4, nós vemos que Davi, ele mostra que para ultrapassar essa rocha, ele necessita de asas. Ele precisa de asas. Veja ali. Ouve, ó Deus, a minha súplica, atende a minha oração. Ele está suplicando porque se sente pequeno demais. Desde os confins da terra, clamo por ti, no abatimento do meu coração. Ou seja, eu estou com uma depressão exaustiva. Não uma depressão orgânica, aquela que precisa de medicação, aquela que muitos de nós infelizmente temos e temos que conviver e reagir conforme as medicações que o médico vai nos receitando, mas ele está falando de uma depressão causada pela exaustão. Estou tentando e não consigo. Estou cansado de tentar sozinho subir a montanha. Estou extremamente extenuado, eu não aguento mais, eu não consigo. Não tenho forças nem para descer de onde eu cheguei. Então ele coloca assim, no abatimento do meu coração.
quando não conseguimos ultrapassar as montanhas, nós começamos a desfalecer nas nossas emoções. Eu sou pequeno, eu sou ruim, eu sou muito frágil, eu sou muito fraco, eu desisto logo. Quem sou eu? Quem sou eu diante deste monumento, diante desta pandemia, diante desta enfermidade, diante das dúvidas de como será pós-quarentena? É uma montanha muito alta. Eu gostaria de ter uma pequena luz, eu gostaria de enxergar um pouquinho além disso. Eu gostaria de chegar no alto da montanha e contemplar a paisagem. A nossa região é rica disso. E graças a Deus conseguimos subir as montanhas que existem aqui, lá nas Três Torres, aqui em frente, no Cruzeiro, e tantas outras montanhas. E como é linda a paisagem, ou como são lindas as paisagens. Mas aqui Davi não está conseguindo contemplar o lindo. Davi estava angustiado, abatido, ou como nós falamos por aí, não estava conseguindo enxergar um palmo diante da sua vista. E isso tira de nós a tranquilidade e muitas vezes afeta a nossa esperança, a nossa confiança, afeta a nossa fé. Porém, Davi, depois que desabafa, coloca tudo para fora, eu não consigo. Agora, nos versículos 3 e 4, ele mostra o remédio para esta pequenez humana. Pois tu me tens sido refúgio. O Senhor é um Deus pessoal. O Senhor é um Deus que está perto de mim, ao mesmo tempo que domina todo o universo, no mesmo momento em que está sustentando todos os astros no universo, no mesmo instante que o Senhor está colocando a rota de cada meteoro, meteorito, do mesmo jeito que o Senhor está cuidando de todos os seres viventes, o Senhor tem uma atenção especial comigo. É como se só existisse eu neste universo e o Senhor está olhando para mim. A força desta frase que Davi coloca é exatamente isso e é muito parecida com o Salmo 40, versículo 1. Esperei confiantemente pelo Senhor e Ele se inclinou para mim. Ou seja, Ele deixou de fazer tudo para prestar atenção em mim. E aqui Davi então coloca nestas palavras: tu tens sido o meu refúgio. Dê uma olhada do lado no Salmo 59:1. Salmo 59:1, também ao mestre de canto, o hino de Davi, ele coloca assim: livra-me, Deus meu, dos meus inimigos, põe-me acima do alcance dos meus adversários, me coloque na rocha que é alta demais para mim, para que eu possa tanto contemplar as coisas que tem depois, quanto contemplar a minha própria segurança, porque olhando do alto desta rocha, eu consigo ver o exército chegando por aqui, como se fosse o atalaia, que Ezequiel 33 nos mostra, foi colocado um atalaia. Davi tem o desejo de duas coisas: estar em segurança, contemplando o futuro, as campinas embaixo daquela montanha, e ao mesmo tempo olhando para o seu adversário. E ele usa uma palavra hebraica muito interessante, muito boa: refúgio. Refúgio. E a palavra refúgio não é uma caverna comum. Não é um lugar encostado, um buraquinho assim, onde eu posso me encostar. Não, refúgio era usado para as cavernas grandes e que tinham muitas rochas, muito material, muita massa em cima, embaixo, dos lados, e uma porta assim estratégica. Como se fosse, por exemplo, a porta do ninho de um João de Barros. Nós sabemos que as portas desses seus ninhos, elas estão sempre contra chuvas.
Ou seja, a chuva não entra por ali, a chuva não passa por ali. Então mostra o texto, o Senhor é o meu refúgio. Além de refúgio, ele usa uma outra figura no versículo 3, e torre forte. Uma coisa é a palavra refúgio, que significa uma caverna na montanha. Outra coisa é torre, algo que foi construído. O Senhor construiu uma torre. O Senhor construiu um lugar da minha defesa. O Senhor fez com que as circunstâncias da vida construíssem uma montanha, construíssem uma torre muito segura. Não só naturalmente no refúgio caverna, como também na experiência de vida. O Senhor é a minha torre forte. O Senhor construiu a minha vida de tal maneira que agora, habitando em mim, o Senhor me faz forte. E só o Senhor faz isso. Versículo 4, ele usa mais duas figuras muito interessantes. No versículo 1 e no versículo 2, ele está desesperado e com medo. No versículo 3, ele diz que reconhece que Deus é refúgio e torre forte, ou fortaleza, né? Como no Salmo 46. Agora, no versículo 4, ele diz assim, assista eu no teu tabernáculo. Senhor, eu quero prestar assistência. Eu quero estar no teu tabernáculo para agir no tabernáculo. Eu não quero ir para o templo, naquela época tabernáculo, foi Salomão quem construiu o templo. Eu não quero ir para o tabernáculo apenas para sentar no banco e ficar assistindo e só receber. Eu quero compartilhar. Assista, preste assistência eu no teu tabernáculo para sempre. Senhor, eu estou com medo sim, mas eu sei que o Senhor é meu refúgio e eu quero estar no lugar onde os meus irmãos se reúnem para adoração e fazer parte ativa dessa adoração. Por isso que ele escreveu o salmo e dedicou esse salmo ao mestre de canto. Então ele participou do culto de tal maneira que, pegando a sua angústia e depois trazendo quem Deus é na vida dele, ele constrói uma letra maravilhosa para compartilhar com os irmãos no tabernáculo a vitória que Deus lhe deu. Tabernáculo, onde os meus irmãos estão. Tabernáculo, um lugar frágil, porque era uma tenda, ao contrário da rocha e da torre forte e do refúgio, mas também um lugar onde Deus se manifesta. Deus se manifestava no monte quando Moisés subia, e Deus se manifestava dentro da tenda, coberta de peles. A tenda é muito mais frágil do que uma montanha, mas Deus habita todos os lugares. Deus habita na montanha para nos dar a segurança, e Deus habita na tenda onde nós apresentamos o nosso louvor. Mais uma figura do versículo 4. No esconderijo das tuas asas eu me abrigo. Eu tenho o aconchego. Nos abrigar debaixo das asas significa eu quero aquele abraço paternal. Eu quero aquele abrigo afetuoso. Eu quero aquele lugar que aparentemente é frágil, mas é o lugar mais forte do mundo. Quando crianças assustadas, quando ficávamos assim assustados ou porque de repente deitados no quarto, começando a dormir sozinhos, quantos não passaram por isso? Né? Começando a dormir sozinhos no quarto, longe dos pais, passava algum carro, passava alguma coisa e fazia sombra, a gente via o diabo dentro do quarto. Mas era um carro que tinha passado
com o farol aceso, uma pessoa na calçada, e aquela luz foi colocada na parede do nosso quarto, com todo aquele pavor de estar dormindo sozinhos. O que nós víamos? Nós víamos o diabo acontecendo no quarto. E isso tem acontecido direto por aí. Quanto mais o número de carros aumenta, mais sombras aparecem dentro dos nossos quartos. Então, contem isso para os seus filhos. Não é o capeta que está lá, porque você ora pelo seu filho, porque você ora pela sua filha, porque deve ensiná-los a orar antes de dormir. Por que não orar junto com eles? Para não ficarem vendo coisas dentro do quarto que não passam de sombras. Mas nada melhor que com aquele medo a gente correr para o quarto dos pais e encontrar o pai ou a mãe assim nos abraçando. É muito mais frágil. O corpo humano é muito mais frágil do que uma montanha, mas é ali que está o abraço afetuoso. A figura que Davi quer nos mostrar é exatamente essa, que veja, ele parte do refúgio no meio da montanha, uma caverna, uma torre construída, já é um pouco mais frágil do que o refúgio. Depois mostra o tabernáculo, que é mais frágil do que a torre de pedras, e depois mostra as asas, que é muito mais frágil por ser de pena. Mas ele vai mostrando a graduação de afeto com que Deus nos protege. Nesses 4 primeiros versículos, Davi está nos ensinando que diante das dificuldades da vida, temos que procurar esconderijo em Deus. Deus é o único que pode nos dar o refúgio, ser a torre forte, estar no tabernáculo e amigavelmente, de uma maneira afável, delicada, nos abraçar e nos manter no seu peito. O texto mostra que no esconderijo das tuas asas eu encontro abrigo. Já não é mais refúgio, que é para de vez em quando, mas abrigo, habitação. Eu quero estar ali. Vejamos agora, irmãos, do versículo 5 em diante, o que ele vai falar a respeito de, no meio de todas estas coisas que eu tenho diante de mim, dessas montanhas de problemas, desses inimigos que tenazmente ficam atrás de mim, ele fala que temos que nos esconder nas asas de Deus e buscar a segurança. Pois, por que eu vou me esconder nas asas do Senhor, encontrar abrigo? Pois ouviste, ó Deus, os meus votos. Eu posso buscar refúgio porque eu sei que o Senhor ouviu os meus votos. E eu sei que o Senhor me deu, veja, restante do versículo 5, o Senhor me deu herança dos que temem o teu nome. Vejam a construção do versículo 5. Pois ouviste, ó Deus, os meus votos e me deste a herança dos que temem o teu nome. Herança é aquilo que eu recebo, mas não trabalhei para conquistar. Herança é aquilo que meu pai trabalhou, suou, derramou sangue e construiu e comprou, e depois da sua morte ele me dá de herança. Eu não trabalhei para conquistar aquilo. Foi o esforço dos meus pais. Mas aqui mostra que o esforço de seus pais, dos pais de Davi, era mostrar o que é temor ao nome de Deus. A herança que damos para os nossos filhos e temos que deixar para os nossos filhos. Por isso que eu fiz a comparação do quarto, do carro, da pessoa andando na calçada e a figura do diabo no quarto, que nada mais é que a sombra da pessoa, ou a sombra de uma árvore, ou a sombra de uma roupa no varal. Enfim, passar para ele a nossa herança, tudo aquilo que temos de Deus, passar para os nossos filhos também. Isto significa isso é parte dos votos. Aliás, é o cumprimento dos votos no batismo infantil. Eu prometo guiar os meus filhos, ensiná-los no caminho que devem andar, para quando forem velhos, maiores, não se desviarem dele. Davi mostra exatamente esta porção. Mostre onde está a verdadeira segurança. Deus se lembra de todos os meus dias.
Deus se lembra de todos os meus votos. Deus se lembra de todas as minhas promessas. Deus olha para aquilo que os meus pais conquistaram na vida espiritual e estão passando para mim. Não a salvação é individual. Não esqueçam disso. A salvação é individual, não passa como herança física ou como herança genética. Mas o ensinamento, sim. O ensinamento, mostrar o caminho para então termos a nossa experiência pessoal com o nosso Deus. Vejam o versículo 6. Dia sobre dias acrescentas. O Senhor dá a vida e bênçãos, 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 gerações após gerações. Mas terei misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e cumprem os meus mandamentos. Veja ainda o restante, agora no versículo de número 7. Permaneça para sempre diante de Deus. Continue, fique ali plantado. Não se esqueçam, já falei várias vezes, que o verbo permanecer é aquele verbo em que a raiz desce, encontra uma pedra e continua a raiz crescendo para baixo. Essa pedra vira a âncora, ancoragem. Ele está dizendo aqui, permaneça para sempre diante de Deus. Ok, os meus dias, as minhas gerações, todos aqueles que estão após mim. Concede-lhe, ó Deus, poderíamos colocar aqui, concede-lhe a bondade e a fidelidade. Concede-lhe que a bondade e a fidelidade o preservem. Senhor, não me deixe desviar. Eu tenho que ser bom e fiel a Ti, porque eu sendo bom e fiel a Ti, eu estarei me preservando. Estarei me protegendo do quê? Das grandes montanhas de problemas que ainda hão de surgir até o dia da nossa morte. Das grandes doenças, enfermidades que ainda hão de vir no decorrer da nossa vida. Que a bondade e a fidelidade me preservem. Permaneça eu diante do Senhor. Que eu receba a tua bondade e viva a tua bondade. Que eu receba a tua fidelidade e seja fiel. E que isso seja o fiel da balança. Isso me preserve. Isso esteja como uma torre forte, como um tabernáculo, como as asas de uma grande águia, como a caverna no meio da montanha. E por fim, no versículo 8. Davi assume um compromisso, mesmo diante de uma caverna, mesmo diante de uma montanha, em que ele pede, em que reconhece que Deus é refúgio, que Deus é uma torre forte, que Deus está no tabernáculo, que Deus está nos amparando com as suas grandes asas. Aqui ele assume um compromisso público. Público porque ele fez esse cântico para ser usado na igreja. Assista eu no teu tabernáculo. Assim, eu sendo fiel, eu sendo bondoso, me preservando a minha saúde mental, a minha saúde do coração, a minha fé, eu preservando, trabalhando para isso, assim salmodiarei o teu nome para sempre, para cumprir dia após dia os meus votos. Ele coloca a importância dos votos. Nós presbiterianos, às vezes imaginamos que fazer votos são coisas dos católicos. Nós também fazemos votos, ou não? Relembrem aquelas orações em que tudo estava ruim e você quis fazer uma troca com Deus. E mesmo Deus sendo misericordioso, Ele deu aquilo para você e agora é a hora de pagar os seus votos. Quantas coisas votamos para Deus, prometemos a Deus? Fazer votos não é coisa só de católico. Nós também fazemos votos, mas depois arranjamos uma desculpa. Ah, não, eu não sou mais católico, então não preciso mais fazer. Temos que cumprir os votos que fazemos. Eclesiastes capítulo 5 fala sobre isso.
É melhor que não votes do que votes e não cumpras. Porque Deus se iraria. O texto é muito categórico. Leia Eclesiastes 5, de 1 a 7, e mostra que Deus nos chama de tolos, porque nós fizemos votos e não cumprimos. Cumpre o voto que fazes, é a palavra ali em Eclesiastes 5. Davi, então, nos ensina, com toda a sua experiência, com toda a sua, com todo o seu talento de músico e com todo o seu dom de compor coisas boas. Uma coisa é talento musical, talento natural, todo mundo tem. Outra coisa é o dom de colocar nas suas palavras a misericórdia de Deus, as bênçãos de Deus. Os problemas existem, os inimigos existem. A montanha é alta demais para mim, mas eu tenho em Deus aquele que me faz escalar esta montanha. Eu tenho um Deus que me protege dentro desta montanha, porque Ele é meu refúgio. Eu tenho um Deus que é uma torre construída pela minha experiência, leitura da palavra, oração e comunhão dos santos. Eu tenho que Deus construiu a minha fé. Eu vou assistir dentro do tabernáculo e vou me esconder no seu abraço afetuoso, no seu abraço nas asas, com as suas penas que me dão conforto e calor. Eu vou continuar salmodiando, porque esta rocha que é alta demais para mim, já não é tão alta assim. Quando eu fui embora daqui na primeira vez, em janeiro de 2005, durante a minha ida para lá, para a cidade de Itapetininga, todos os irmãos sabem disso, o irmão da Elisa subiu na montanha, no Aconcagua, junto com sua esposa, e teve uma virada de tempo chamada microclima, quando o clima estava menos 20 graus, eles com as roupas adequadas, e nesta virada rápida, o microclima, é quando a temperatura cai em poucos minutos, assustadoramente. Caiu para menos 35. E lá ele ficou. Lá Deus lhe deu um infarto, por causa do frio, e não sofreu a dor do congelamento. Mas no dia 19 de dezembro de 2004, Eduardo ligou aqui em Santa Rita do Sapucaí para mim e para a Elisa e disse assim: eu vou para a montanha. Se eu não descer da montanha, é porque eu fui para o Deus da montanha. Ele foi para o Deus da montanha. Ele conhecia o refúgio, a fortaleza, o socorro bem presente em todas as tribulações. Não se preocupe, eu vou para a montanha. Se eu não descer da montanha, é porque eu fui para o Deus da montanha. Davi cantou esta maravilha para nós. E nós vamos entoar o hino 137. Hino 137, que fala do rochedo forte é o Senhor. O hino 137 fala assim: rochedo forte é o Senhor, refúgio na tribulação, constante, firme, amparador, refúgio na tribulação. É como sombra no calor, descanso na tribulação. Refaz as forças, dá vigor, descanso na tribulação. Piloto bom no bravo mar, firmeza na tribulação, ancoradouro singular, sem igual, firmeza na tribulação, leal amigo e benfeitor, auxílio na tribulação, fiel e eterno Salvador, auxílio na tribulação,
Cristo é nosso abrigo no temporal, na tentação, em todo o mal. Sim, Cristo é nosso abrigo no temporal, refúgio na tribulação. Louvemos a Deus entoando o hino 137, reconhecendo que Ele é o Deus da montanha. Ele é o refúgio. Ele é a torre forte. Ele é o tabernáculo. Ele é a asa aberta, nos abraçando, cuidando de nós, nos fazendo passar por sobre a montanha e enxergar o lindo vale que está depois dela. Este que faz isso nos chama de filhos e nos dá o privilégio de chamá-lo de Pai. Louvemos a Deus com o hino 137. Após este belo hino, onde reconhecemos que Deus é nosso auxílio em toda e qualquer situação, agora vamos orar encerrando o culto para que possamos ter um dia agradável, mas mantenham esta palavra na memória e no coração. Ao olharem ao redor da nossa cidade, ao contemplarem tantas montanhas bonitas e toda vez que subirem nessas montanhas, quer a pé, como os jovens fazem, quer de carro, como nós, os não tão jovens assim, fazem, que possamos, ao chegar lá em cima, saber que o dono de tudo isso é nosso Pai Celestial. Oremos. Ó Deus querido, amado Senhor, aquele que nos faz escalar as montanhas da vida, aquele que não é apenas uma voz dizendo suba, mas é aquele que é ao mesmo tempo a corda, o vigor, a atenção e a proteção para não cairmos. E o dono da montanha. O Senhor é aquele que nos empurra na escalada, é aquele que puxa a corda para subirmos rápido. O Senhor é aquele que nos cerca de todos os lados como refúgio para ultrapassarmos as montanhas dos nossos problemas, das nossas enfermidades, dos nossos medos. Ó Deus, a montanha pode ser alta demais para nós, mas nunca será para Ti. Senhor, que reconheçamos diante dos problemas que surgirem na nossa vida, que reconheçamos que eles são pequenos demais diante do Teu poder e da Tua força. Que possamos descansar nisso. E possamos também, além de descansar nesta promessa, possamos ser ativos, compartilhando com os demais irmãos todas as vezes que o Senhor nos levou para cima da montanha. Que seja o nosso cântico, que sejam as nossas palavras, que sejam, Senhor, a troca das nossas experiências contigo, um entusiasmar mútuo para a igreja. Que possamos compartilhar essas bênçãos, que possamos saber consolar, confortar e até mesmo desafiar o teu povo nesta vida de adoração. Oramos, Senhor, agradecendo, porque o Senhor é o nosso Deus. O Senhor é o nosso Pai. O Senhor é o Deus presente. E não podemos ter medo de nada, porque o Senhor é conosco. Não apenas está, o Senhor é conosco. O Senhor nos fortalece, nos ajuda e nos sustenta com a tua destra fiel. Para a tua glória, Senhor, sejam todos os teus filhos que estão ouvindo esta mensagem e que eles possam compartilhar com todos aqueles que eles conhecem, que estão tímidos diante das montanhas da vida. Para a tua honra e glória, Senhor, sejam todas as conversões, hoje e sempre. Amém. E a graça do nosso amado Senhor Jesus, o amor eterno de Deus, o nosso Pai, e a comunhão com o Espírito Santo, permaneça no coração de cada um, hoje e para todos sempre. Amém. Tenham todos um ótimo dia, um belo almoço e que possamos nos encontrar às 7 horas para o culto desta noite. Deus abençoe.